Vamos lá, Bruno, Richard. Boa. Richard. Boa. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, tá? Porque o certo é o certo, né? Então, acho que vocês vão conseguir visualizar aqui só. Deixa eu entrar. Pontos. Oxi, o que tá acontecendo? Bom, é o seguinte, galera. Eu conheço aqui a sala de vocês. Vocês sabem que eu gosto demais da turma de vocês, né? Jorge, Richard, Bruno, Mirella. Não tem nem o que falar, né? Eu gosto muito da turma de vocês. Realmente a turma de vocês diminuiu, tá? Realmente a turma de vocês ela deu uma diminuída. Mas eu ainda continuo gostando muito da turma de vocês. Só que o que acontece? Eu sinto vocês esse semestre um pouco distante. Não sei se é só na minha disciplina, acredito que seja em tudo. Não percam foco, tá, galera? Não percam foco. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com um menino que a gente morava em 11. A gente morava numa república com 11 caras. E eu fui dividir a edícula com um outro bicho, né? Que a gente chama de calouro. Calouro a gente chama de bicho, na verdade. E... Richard, vamos ligar na câmera aí, por favor. E esse menino, pensa no cara nerd. Mas nerd. No linear da nerdice. O cara dormia de meia. 18 anos. Era virgem, dormia de meia. O típico engenheiro. Né? Ele tinha entrado em engenharia de produção. E eu tinha entrado em ciências do esporte. E aí a gente se conheceu e fez uma puta amizade. Nossa, uma puta amizade. Só que o que aconteceu? Peço perdão que eu tô com gripe. O que aconteceu? No primeiro semestre eu entrei, não tinha condição de me manter na faculdade, não tinha dinheiro, meu pai estava doente, a minha família estava se ferrando, e eu estava lá sozinho, estava lá jogado. Foi a minha escolha, tinha que aguentar com as consequências. Eu tinha passado na Unesp, que era aqui em Bauru, não quis ficar. Fui para a Unicamp. Então eu tava lá com sangue nos olhos, sabe? Quando você entra na força do ódio, eu tava desse jeito lá. Eu tava desse jeito. E o Cro não, né? Apesar dele ser um cara nerd, super inteligente, nossa, extremamente estudioso, era a primeira vez que ele estava saindo de casa. Por isso que faculdade pública é tão. Porque tá todo mundo fora de casa. Né? Imagina vocês, todo mundo fora de casa, numa cidade diferente, com festa todo dia, com tudo que vocês imaginarem, todo dia.
E aí, o que aconteceu? Esse menino, eu conversei com ele na primeira semana. O cara tinha acertado 160 questões no Enem. O Enem tem 180. Ele acertou 160. Ele tirou 950 na redação. O cara passou na primeira chamada de engenharia de produção na USP, na Unicamp e na Unesp. Vocês estão entendendo? Sabe o que aconteceu no primeiro semestre de graduação? No primeiro semestre, hein? No primeiro semestre de graduação. O cara pegou 3 DPs. Primeiro semestre. E isso era um marco para mim. Eu tinha passado em 4 faculdades públicas também, só que era ciência do esporte e educação física, né? Outro nicho. Eu tinha acertado 130 questões no Enem. Não tinha comparação. Sabe quantos exames eu peguei na faculdade? Nenhum. Quantas DPs? Nenhuma. Primeiro semestre eu comecei a iniciação científica. Eu comecei a ver os caras de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que estudavam mais que os alunos. Pô, os caras já se formaram, os caras estudam, ficam mais tempo, se dedicam mais do que os próprios alunos da Unicamp. Por isso que vocês veem nas notícias a Unicamp sendo forte na pesquisa. Aquilo ali quem faz não são os alunos da graduação, são os caras da pós-graduação. Os alunos, as alunas da pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Por isso a Unicamp é tão forte, tão famosa. Né? Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês? No primeiro semestre, o cara pegou 3 DPs. Acho que foi em cálculo, em geometria analítica e o outro não lembro o que foi. Por que ele pegou 3 DPs? Você tá morando sozinho, com 11 pessoas. Qualquer cerveja que a gente tomava era festa. A gente morava numa mansão, porque tinha que dividir em 11. Então tinha 6 quartos. Dividir em 11 fica barato para todo mundo. Festa, universidade pública, a rodo. Videogame, salão de jogos, campo de futebol, piscina, tudo que vocês imaginarem. Pegou 3 DPs. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês, olha o nível desse cara. Tá? Adiantou alguma coisa na faculdade? Não. É muito fácil na graduação você distorcer o seu caminho. É muito fácil. Porque tem muita coisa ali envolvendo, tem muita escolha. Vocês escolhem o quanto vocês vão estudar todos os dias. Vocês escolhem o quanto vocês vão se dedicar todos os dias. Vocês escolhem o que vocês vão fazer da vida todos os dias. Vocês ainda são muito jovens. Então vocês têm que fazer escolhas todos os dias, micro e macro. Então, às vezes nem se perdendo, é só uma escolha que se destoa do caminho de vocês e vocês se perdem. Então, realmente fez sentido para mim uma frase que é o aluno que faz a faculdade. Porque não importa se você está na Unicamp, se você está em Harvard, se você está na Anguera, se você está numa Uninove, as suas escolhas todos os dias vão te fazer levar um determinado caminho. O caminho que vocês vão trilhar, eu não faço ideia. Então, assim, e eu vejo a turma de vocês, que é uma das melhores que eu já dei aula, não está mais com a dedicação diária que é necessária para que vocês lá na frente elevem o nível, entende? Porque é que nem aquele ditado, né, da galinha, de grão em grão a galinha enche papo. É grão em grão, é todo dia. Não tem segredo. Mas também é difícil. Não é todo dia que vocês acordam dispostos a estudar. Se tem alguém que entende disso, sou eu, pô. Quantas noites eu virei na faculdade, trabalhando, estudando. Pô, a gente tava conversando com um grupo de amigos, a gente virava à noite, café energético aqueles Red Nose de R$3. Café, virava à noite, não tinha conversa. A gente estudava de manhã e de tarde, eu trabalhava à noite. A gente começava a estudar 11 da noite, terminava de estudar 8 da manhã, quando começava a aula.
Hoje eu olho para trás e a gente vê isso. Eu estava conversando com os meninos, a gente olha para trás e vê isso e fala, nossa, é loucura. Só que era necessário. Né? E aí, veja, eu virei professor. Um desses amigos, hein, nós éramos em 4 amigos que faziam essas loucuras. Eu virei professor. O Gabriel virou investidor. Trabalha com criptomoeda, trabalha com day trade, todas essas loucuras que vocês imaginaram. O Márcio montou 2 academias de tênis. Ele é professor de tênis, montou 2 academias. O Luiz virou personal trainer. Então cada um seguiu um caminho diferente. E vocês vão seguir o caminho diferente de vocês. Só que a excelência tem que estar dentro de vocês. Porque senão vocês nunca vão ter excelência. E vocês moram na melhor cidade do país. Véio. Pô, eu quando eu fui para a Unifesp, na pós-graduação, né, e na Escola Paulista lá de Medicina, eu conheci muita gente de nichos diferentes, com histórias diferentes. E tinha um cara que me chamou bastante atenção. Eu acho que ele vem no TCC desse semestre de Educação Física. Se ele vier, eu mando o link para vocês assistirem, porque isso é um exercício bom para vocês mesmo. Chama Rodrigo Alencar. Gente boa pra caramba, super amigo meu hoje. Ele fez Uninove. Uninove é o FMU, não lembro agora. É em São Paulo. Ele fez fisioterapia. Durante a graduação, ele arrumou estágio no Palmeiras. Sorte? Talvez sim, mas não sozinha. Né? Mas arrumou estágio no Palmeiras. Arrumou estágio no Palmeiras. Acabou a graduação, ele foi efetivado. Então, fez Unicamp, USP, Unesp, Unifesp? Não. Fez FMU. Tem algum decréscimo? No âmbito do ensino, não. Na pesquisa, na estrutura, tem. Na sala de aula, não. No âmbito da pesquisa, tem, né? Na sala de aula, no ensino, não. A aula que vocês têm aqui, de todos os professores, é muito melhor do que a gente tem lá. Porque os caras lá estão nem aí para ensino, estão aí para pesquisa. Né? Então, assim, o cara fez graduação, e aí terminou a graduação, entrou no Palmeiras, no profissional do Palmeiras, e logo em sequência ele emendou a graduação, a pós-graduação, que foi onde eu conheci esse cara. 2, 3 semanas atrás, mandou stories pra gente em Dubai, disputando o Mundial. Em 2020 foi campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulista, campeão da Libertadores. A excelência, galera, ela não leva desaforo, entende? A excelência, ela não leva desaforo. Então, assim, se vocês hoje têm um emprego que vocês não gostam, se vocês têm a correria que vocês não gostam, a condição que vocês não gostam, isso é um reflexo do que hoje vocês são. Mas não é um reflexo do que amanhã vocês podem ser. Entende? Porque a excelência, ela não é um fato. A excelência, ela é um hábito. É aí que mora o problema da excelência. Para eu falar, o Bruno é excelente. Falar que o Bruno é excelente, o Bruno não tem que ter excelência. Ele tem que ser excelente todos os dias. Na hora que ele acorda. Aí ele vai se tornar um cara excelente. Para eu falar que o Richard, que o Jorge, que vocês são excelentes, vocês têm que acordar excelentes. Não é fácil. É todo dia em busca da excelência. Aí, com certeza, daqui 1, 2 anos, começa a destoar dos demais. E vocês não competem entre vocês, como eu disse. Pô, cada um vai para uma área, cada um vai trabalhar no local, cada um vai fazer, sabe? O caminho, ele vai seguindo. Mas a excelência, o que vocês podem fazer é se juntarem para ser excelente, se juntem para estudar, se juntem para fazer trabalho, se juntem para arrumar estágio bom, se juntem para estudar inglês e conversar entre vocês em inglês, para aprender inglês, para aprender espanhol. Né? Se juntem.
para serem excelentes, se ajudem nesse ponto. É claro, a amizade, a gente conversava na época que a gente virava 3, 4 noites por semana. A gente virava a madrugada 3, 4 noites por semana. 2 era estudando. 2 era na farra. A amizade é para isso. Só que tem que tomar cuidado. Porque não é só para aproveitar. Você tem que cercar de pessoas que te levam para cima. E olha como isso pode ajudar vocês. Vocês têm uma turma em que vocês têm 6, 7 alunos. São vocês 3, a Cinderela que está aí também, a Mirella, a Juliana. É pequena. Vocês podem se juntar. Precisa ser todos, a todo mundo? Não, mas vocês podem se juntar. E elevar o nível. Pô, quantos alunos tem na enfermagem? 600, 700 alunos? Vocês já estão passando pela faculdade no período de pandemia. Já começa abaixo. Tem 600, 700 alunos só na Anhanguera, unidade Belenzinho, no curso de enfermagem. Só na Anhanguera. Aí depois da graduação, a hora que vocês se formam, aí piora. O prêmio que vocês ganham por se formar é ficar desempregado. Nem que seja por um mês, mas vocês vão ficar. O prêmio é esse. Por quê? Porque a hora que vocês se formam, aí não são 700 alunos que vocês estão, entre aspas, tá? Competindo. São 700 da Anhanguera, 700 da FMU, 700 da Unicid, 700 de todo lugar. Aí vocês estão competindo com 20 mil. Aí vai ter uma vaga no Sírio libanês. Com quem que fica? Entende? E aí, não é lá no processo seletivo para vaga no Albert Einstein que vocês vão competir. É agora. É a diferença após diferença. A hora que chegar lá, vocês vão competir. Acabou. Não tem mais provinha. Vocês sabem. Eu tô nem aí para as minhas provas. Vocês tirarem 10, tirarem 6, tirarem 8. Prova online. Vocês acham que eu tô me importando com o resultado da prova de vocês? Mas eu tirei 10. Com todo respeito, mas foda-se. Não é isso que importa. Não é. Vocês entendem? Repito, galera, a excelência é diária, por mais difícil que ela seja. E se tem alguém aqui que sabe, né, que vocês passam por dificuldades nessa fase, sou eu. Eu tinha que... quando eu entrei na iniciação científica, tinha uma menina, hoje ela tá fazendo doutorado na Suíça. Gente boa pra caramba. Mas assim, ela era o meu nível de comparação, né? Nós dois éramos alunos do mesmo professor e tudo mais. Não tinha uma competição, mas tinha uma comparação. Ela fez high school. Ela estudou o ensino médio nos Estados Unidos. Eu nunca fiz uma aula de inglês. Importava? Não, problema meu. Eu que tinha que me virar. Para uma pessoa que é fluente em inglês, ler artigo científico em inglês é muito fácil. Agora vai um condenado que nem eu, tá, com 18 anos, ter que ler artigo científico em inglês, aprender mitocôndria em inglês, aprender matemática em meta-análise em inglês. Não sabia nem falar, nem nada de inglês. Tinha o básico. Mas problema meu. É o que eu falo. Existem 2 tipos de problema. O meu e o dos outros. Esse era meu. Eu tinha que aguentar. É difícil? É difícil. Fazer o quê?
Então, pô, eram umas coisas, eu vivi umas coisas lá que eram absurdas, né? Eu lembro que na época que eu fui trabalhar como personal lá, tava acabando a graduação, precisava de grana, fui trabalhar com personal para Atlética. Aí eu trabalhei lá com os caras da natação, aí acabou, teve um campeonato lá e tal, aí o moleque chegou em mim da engenharia e falou, pô, professor, obrigado, viu? Eu não me sinto tão bem desde o high school. Outro que fez high school. Não estudou, não fez ensino médio no Caetano, ali na Consolação, que era onde eu estudei. High school. Então, é assim que vocês vão competir. Pode não ser agora. Vocês podem não estar vendo isso agora. Mas o negócio está rolando. Uma coisa é o âmbito pessoal, mas se o âmbito pessoal não elevarem vocês no âmbito profissional, se vocês não acordarem excelentes todos os dias, isso aí vai fazer uma diferença lá na frente. Vocês podem ter certeza disso. Podem me cobrar, inclusive. E aí vocês me chamam. Daqui a 3, 4 anos, falam, ô professor, ou me chama para agradecer, ou me chama para me cobrar. Beleza? Pensem nisso depois, tá? Acho que é um. Não quero ver vocês saindo. Uma coisa é outras turmas aí que eu não que eu não achei tão boas acontecerem isso. Outra coisa é vocês. Ainda mais os que restaram, né? Justamente vocês três, Mirella, Cinderela, Juliana. Tá? Então, mantenha o foco. Eu sei quanto é difícil, mas mantenha o foco. Tudo bem? Vamos começar? Então, eu tenho uma pontuação no AVA para vocês, tá? De participação, tá? A pontuação vai até 500 pontos. E aí, dependendo da participação de cada um de vocês nas 3 aulas, tá? Mas eu dei a pontuação lá para vocês, a Jorge Richard pontuação máxima, e aí fui delineando isso com todos, tá? Mas dei 500 pontos lá para vocês no AVA. Tem mais 500 pontos que eu vou continuar dando de participação, não vou cobrar nenhum trabalho agora na área de genética, tá? Pelo menos nesse primeiro trimestre. Então, hoje a gente vai continuar aquele tema do dogma central, só que de uma forma mais aprofundada, tá? De uma forma mais genética mesmo. Então, a aula ela é um pouco densa em relação a essas questões. Tentem fazer sentido na cabeça de vocês, tá? O que não ficou fixo na aula passada, a gente relembra nessa aula, tá? Para que a gente possa seguir com os outros temas. Então a gente começa com 2 vídeos, tá? Um de transcrição e um de tradução. São vídeos do Me Salva, são vídeos bem simples, 6 minutos cada, mas eles são bem completos, tá? Apesar da informação ela ser curta, ela é bem completa, tá? Então a gente começa a nossa aula com esses 2 vídeos. Vou passar aqui para vocês. Vocês estão ouvindo? Eu não. Acho que agora deu, né? Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de genética e o assunto da aula de hoje é a transcrição. Pessoal, transcrição é o processo pelo qual nós formamos moléculas de RNA. Então assim, ó, não te esquece, molécula de DNA é dupla fita. A gente tá, essas 2 fitas aqui pretinhas indicam a molécula de ácido
ribonucleico, tá? Prestem atenção nas moléculas. Depois, ao longo da aula, tá? A gente vai entender cada uma dessas moléculas, tá? Mas prestem bem atenção em cada uma delas, porque a gente vai falar delas hoje. E essa molécula vermelhinha que eu estou indicando aqui, ela está simbolizando a molécula de RNA que está sendo sintetizada. Olha só como é que acontece esse processo. Existe uma enzima chamada RNA polimerase, que é muito semelhante com a DNA polimerase. A diferença entre uma e outra é o que elas produzem. A RNA polimerase produz um polímero de RNA, né, obviamente, enquanto a DNA polimerase produz polímeros de DNA. Para quem não lembra, pessoal, polímero, né, na verdade, é um composto formado por vários monômeros. Moléculas de DNA e moléculas de RNA são considerados polímeros. Os monômeros dessas moléculas são os nucleotídeos. Ou seja, para eu formar uma molécula de RNA, eu tenho que juntar vários nucleotídeos. Para eu formar uma molécula de DNA, também tenho que juntar vários nucleotídeos. Essas pecinhas que vocês estão vendo aqui representam justamente os nucleotídeos que a gente está falando, tá? Nucleotídeos. E essa bolinha vermelha está simbolizando a enzima chamada RNA polimerase. Função dela, formar a molécula de RNA. Como que ela faz isso? De novo, sempre no sentido 5', 3', à semelhança da DNA polimerase, como nós vimos no vídeo anterior sobre a replicação do DNA. Gente, no sentido 5', 3', ela vai sintetizar a fita de RNA. Como? Adicionando os nucleotídeos na sequência correta. Se tiver, por exemplo, na molécula de DNA uma timina, né? Na molécula de RNA, a gente vai adicionar um nucleotídeo que tenha uma adenina. Aqui tinha uma adenina, a RNA polimerase adicionou uma uracila. Cuidado, não te esquece que na molécula de RNA não tem timina. A gente, ao invés de colocar timina, a gente coloca a uracila, tá? Então aqui, na verdade, a adenina que tem lá na molécula de DNA vai parear com uma uracila e assim por diante. Sempre no sentido 5', 3'. Então, se aqui, por exemplo, mais pra frente aqui na molécula de DNA, ela encontrar ali um nucleotídeo que tenha, sei lá, uma timina, essa enzima, que é a RNA polimerase, vai ter que encontrar o nucleotídeo que é correspondente e parear. Se tiver uma guanina, ela vai ter que achar a citosina e parear. E assim ela vai encaixando o nucleotídeo até produzir a molécula de RNA. Gente, molécula de RNA tá aqui, tá, pessoal? Ela é fita simples, ela não é dupla fita como era o caso da molécula de DNA, certo? Interessante sobre a molécula de RNA, além do fato de ser fita simples e além do fato de não ter timina, é também o fato dela ter os nucleotídeos dela organizados em códons. E mais, né? Vamos colocando aqui no cantinho as palavras que eu quero que vocês conheçam. Primeira palavra, códon. Segunda palavra, pessoal, intron. Terceira palavra, exon. Gente, códon são os conjuntinhos que a gente tem aqui de cada trinca, na verdade, né, de nucleotídeos, cada trinca de bases nitrogenadas. A cada 3 nucleotídeos, a gente tem um códon. Isso aqui depois, lá na tradução, que é o processo realizado pelo ribossomo, vai ser muito importante. Esse códon é interpretado pelo ribossomo como um aminoácido específico. Por exemplo, esse códon aqui, UAG, é conhecido como um códon de iniciação. Ele é o códon que, quando o ribossomo encontra, ele sabe que ele tem que adicionar um aminoácido específico que se chama metionina, tá? Mas, antes desse processo todo acontecer, né, antes da tradução acontecer, antes dos códons serem lidos, a molécula de RNA ela tem que passar por um processo muito importante chamado de maturação. A maturação é o processo pelo qual a gente vai especializar esse RNA. O RNA, na verdade, ele não é todo codificante. Ele não é todo formado por códons. Existem partes dessa molécula de RNA que foi sintetizada aqui pela RNA polimerase que não são codificantes. A gente chama elas de introns. O termo intron vem do inglês intragenic, né? Ou seja, regiões que ficam entre os genes, tá? E os exons são as regiões que são expressadas, né? Vem do termo expressed.
E então, assim, intron fica entre os exons. Digamos que essa região aqui seja considerada pela célula como um intron, certo? Se a molécula de RNA passar pelo processo de maturação, esse intron vai ter que ser removido de forma que a molécula de RNA fique apenas com os exons. Opa, risquei tudo aqui. Exons. Por exemplo, passando pelo processo de maturação, essa molécula aqui de RNA ficaria mais ou menos assim. A gente mantém os dois primeiros códons, o A, G, C, A, U. Esse códon daqui seria eliminado e a gente teria os outros dois exons, né? O CG e GCC, tá? Ou seja, o RNA mensageiro maduro só contém códons de exons, ou seja, de regiões que vão ser expressadas. Certo, pessoal? No próximo vídeo nós vamos estudar quais são os RNAs que existem e quais são as funções deles. Um abração e até a próxima aula. Bom, galera, aqui nós já temos alguns nomes novos, né? Então lembre-se do DNA, lembre-se do dogma central da biologia molecular. Você tem a informação genética armazenada em forma de DNA. Essa informação genética se transforma em RNA. É um pedaço dessa informação, certo? Que é justamente a ativação dessa RNA polimerase. Ela pega esse pedaço e retira dali as bases nitrogenadas, fazendo a substituição de timina com uracilo. Então, ali nós estamos formando o gene. Tudo bem? Então, esse vídeo foi desse processo, chamado de transcrição. E agora, nós vamos um outro vídeo, vou pular alguns vídeos do meio aqui, mas a gente vai para o outro vídeo, que é o vídeo da tradução. E aí a gente começa a nossa aula no slide. Tudo bem? Então, bora lá. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de biologia. Aqui a gente vai falar sobre tradução nesse videozinho de genética molecular. Tradução, vocês estão careca de saber já, a gente já falou em vários videozinhos. Tradução é o processo de produção de polipeptídeos. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma informação genética contida na molécula de RNA mensageiro. Isso daqui a gente obteve a partir da transcrição do DNA, né? Então, tinha um gene lá que tem uma receita para um determinado polipeptídeo que tu queira produzir, e aí se faz uma cópia, né? Que a gente chama de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA, ela consegue sair do núcleo, ela chega no citoplasma e encontra o nosso querido, maravilhoso ribossomo, pessoal. Ribossomo esse que é formado por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. E temos mais dois sítios de ligação. O sítio P é o sítio que segura a cadeia polipeptídica, por isso que tem essa letrinha, né, designando ele, sítio P. E o sítio A é o sítio que recebe os RNAs transportadores dos aminoácidos seguintes. Olha só como é que acontece isso aqui. Vou só mostrar para vocês de quem é que a gente está falando, tá? Subunidade menor do ribossomo, subunidade maior do ribossomo, molécula de RNA mensageiro, molécula de RNA transportador e aminoácidos, certo? Seguinte, para começar a produzir a cadeia polipeptídica, a subunidade menor do ribossomo se junta com o RNA transportador do aminoácido chamado metionina. E juntos eles percorrem toda a molécula de RNA mensageiro atrás do códon de iniciação, que a gente viu no vídeo anterior, que era o AUG. Lembra da nossa tabelinha? Tá? A tabelinha do código genético. AUG é metionina, é nosso códon de iniciação. Então, como que eu vou saber incorporar o aminoácido certo? Olha só, vocês podem ver que a molécula de RNA transportador ele tem um anticódon, né, que deve ser complementar ao códon. Se a sequência AUG é o códon de iniciação, o anticódon dele vai ser o AC, porque U pareia com A pareia com U, né? E C pareia com o G. Então, olha só,
Esse primeiro códon não é o nosso códon de iniciação, ele é GGA. GGA não pareia com o anticódon do RNA transportador da metionina. Então, vamos percorrer mais o próximo códon. Subunidade menor mais RNA transportador do aminoácido iniciador encontram o segundo códon, GCC. GCC não pareia com o AC, vocês se lembram? Uracila liga com adenina, adenina liga com uracila, citosina liga com guanina, guanina liga com citosina. A gente não teve pareamento aqui nenhum. Vamos para o próximo códon. O próximo códon, pessoal, ó quem tá aqui, adenina pareia com uracila, uracila pareia com adenina, guanina pareia com citosina. Uma vez que a gente encontrou o códon e aconteceu a conexão de códon e anticódon, a gente sabe que a cadeia polipeptídica, a proteína, ela vai ser produzida, vai ser traduzida a partir daqui para lá. Então, nesse momento, a subunidade maior do ribossomo se encaixa e a gente forma esse complexo ribossomo, RNA transportador da metionina e RNA mensageiro, tá? O sítio P, pessoal, da subunidade maior vai ficar ocupado por esse códon, por esse RNA transportador do aminoácido metionina. E vocês podem ver que o sítio A ele fica ali grudadinho com o próximo, né, códon, que simboliza para o ribossomo o próximo aminoácido que deve ser incorporado. No sítio A vem o códon CCC. CCC, que sequência será essa? O que tipo de aminoácido que o ribossomo deve incorporar? Bom, vamos ver quem é que ele vai incorporar consultando a nossa tabela de código genético. Vamos lá. Primeiro códon, primeira base, né, do códon é C. Segunda base do códon também é C, a gente vem parar aqui. Terceira base do códon, C. Prolina é o nome do aminoácido que a gente tem que incorporar. E aí, o ribossomo recruta um novo RNA transportador, que está lá no citoplasma, né, à disposição dele quando ele precisar usar. E se acontecer a conexão correta, pessoal, do anticódon do RNA transportador da prolina com o códon CCC, a gente vai fazer mais uma ligação nesse sítio aqui que a gente chama de sítio A. Formamos um complexo com 2 sítios ocupados, certo? Gente, assim que os 2 sítios estão ocupados, imediatamente o ribossomo ele promove a primeira ligação peptídica dessa nossa cadeia, né, polipeptídica que a gente quer produzir. Ele vai, na hora, ligar a prolina na metionina. Vou a todos RNA transportador aqui. Então, a metionina liga na prolina através de uma ligação peptídica. Para quem não lembra, a ligação peptídica, a gente já estudou isso lá na bioquímica, no vídeo sobre proteínas. Deem uma olhadinha, tá? O próximo passo do ribossomo, pessoal, é desligar o RNA transportador do aminoácido, tá? Esse RNA transportador do primeiro aminoácido metionina. Por quê? Porque ele quer continuar produzindo a cadeia polipeptídica, a tradução está rolando nesse sentido de lá. Então, o que ele vai fazer? Subunidade maior do ribossomo dá um passo, pessoal, em direção ao próximo códon, de forma que esse RNA transportador, que antes ocupava o sítio A, vai passar a ocupar o sítio P, e a gente vai ter o sítio A novamente liberado, pessoal. O que vai ficar aqui é o nosso códon UUU. O que será que a gente tem que incorporar quando o assunto é UUU? Vamos olhar nossa colinha de código genético. Primeira base U, segunda base U, a gente fica nesse quadrante mesmo. Terceira base U, a gente tem aqui o aminoácido vai ser a fenilalanina. O que o ribossomo faz? Grita, RNA transportador da fenilalanina, chega aí. Daí, ele vem navegando através do citoplasma, transportando a fenilalanina. E vamos ver se rola a ligação. Uracila, vocês sabem que é complementar com a adenina. Aconteceu o pareamento de bases nitrogenadas do códon e do anticódon. Isso significa que o aminoácido a ser incorporado é correto. O ribossomo sabe que ele está fazendo tudo direitinho. O que ele vai fazer? A mesma coisa. Ligação peptídica entre os aminoácidos prolina e fenilalanina. Ele vai desligar o RNA transportador que já cumpriu sua função. E o próximo passo é dar mais um passo. Exatamente o que ele vai fazer. Vai deixar o sítio A desocupado de novo e ele vai encontrar mais um códon, o códon UUG.
O códon UUG vai ser o quê? Vamos lá para o nosso código genético. UUG, leucina. Então, é esse aminoácido que a gente tem que incorporar. UUG, pessoal, vamos lá. O ribossomo grita de novo para o citoplasma. RNA transportador da leucina. Venha para cá. E ele vem carregando a leucina. Acontece o pareamento de bases nitrogenadas do códon e do anticódon. Acontece mais uma vez aqui, adivinha o que? Ligação peptídica. A gente desocupa o sítio P. O ribossomo anda mais um pouquinho, né? Esse passo corresponde à distância de um códon. O sítio A fica livre de novo para que o próximo códon seja lido. O AA, pessoal, vamos ver o que significa o AA. Dá uma olhadinha aqui comigo. Primeira base é U, segunda base é A, então a gente vem para cá. Terceira base é A, opa, códon de parada. Isso significa que o ribossomo não vai incorporar aminoácido nenhum, ele vai parar. Ele acabou de fazer o que ele tinha que fazer, ele concluiu a produção da sua cadeia polipeptídica. O que ele vai fazer é desligar todo o complexo, liberar a cadeia polipeptídica que ele já tinha feito no citoplasma e vai para a próxima molécula de RNA que tem que ser produzida. Isso aqui, pessoal, é a cadeia polipeptídica que a gente queria produzir. Isso daqui é a tradução da informação genética. Certo, gente? Essa daqui, claro, né, é uma cadeia polipeptídica pequenininha, porque só tem 4 aminoácidos, e é didático, né? Vocês sabem que proteínas têm muitos aminoácidos, a gente já estudou isso antes, mas só a título de conhecimento, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido como é que a gente faz para formar uma proteína, grudando um aminoácidozinho no outro, com a ajuda da nossa querida molécula, nosso grão de ribossomo, do RNA mensageiro, dos RNAs transportadores. E era isso. Bom, galera, então agora sim. Vídeo meio chatinho, né? Meio repetitivo, mas é assim que é formada uma proteína. Então, quando a gente fala que o RNA se transforma numa proteína pela função do ribossomos, é isso aqui que acontece. Vamos entender tudo isso desde o começo da aula passada? Pra gente passar a régua nesse assunto? Vamos? Prometo que vai ficar mais fácil de entender. Até agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Você já vai explicar, professor? Eu ia perguntar sobre o códon, o intron e o exon. Excelente. Excelente. A gente tem vai ter um slide específico que eu vou mostrar o intron e o exon, tá? Eu vou mostrar o intron e o exon. Mas, basicamente, lembra que nós falamos que, em relação ao códon, lembra que nós falamos que o que nós temos? A nossa informação genética, certo? E aí, quando a galera mistura as coisas, fica difícil de entender depois. Por isso que é tão importante a gente entender a forma de armazenamento e de função da informação genética para a gente entender o restante. Tá? Então, qual é a forma da nossa informação genética? Ela é o DNA, de armazenamento. Certo? Nós temos uma outra forma de informação genética, de leitura da informação genética, que é o RNA. Certo? Você muda o formato, você muda a forma da informação. E você tem um outro, que é a proteína. Por isso que um DNA se transforma em RNA e se transforma em proteína. Você está mudando a forma de leitura. E assim, se muda a leitura, muda a função. Então, o DNA tem a sua função, o RNA tem a sua função, a proteína tem as suas funções. Mas percebam uma coisa que é em comum a todas. O que é, Jorge? Você consegue me falar o que é em comum a todas elas? Não? Guarda essa pergunta, tá? Guarda essa pergunta. E respondendo, muda a forma de leitura, tá? Se você, Jorge, escreve uma poesia. Imagina que o Jorge ele escreve uma poesia. A inflamação. A inflamação é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É uma sinalização à insulina resistente.
Macrófago que migra sem você perceber. Imagina, o Jorge faz uma poesia falando sobre os processos fisiológicos da inflamação. Ou melhor, o Jorge faz uma música. Salve a insulina. Enfim. Essa música, ou essa poesia que o Jorge escreveu num texto, tá? Como que ela vai ser lida? Nós temos o nosso código de leitura, não temos? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não temos? Nós não temos as nossas sílabas? A, B, C, D, as nossas letras, perdão? Não temos? E as letras formam sílabas? É que faz 20 anos que a gente viu isso, né? Mas nós temos. Não temos? Então a gente consegue unir as letras para dar sentido, né? Junto D com A vira dá, né? E, enfim, qualquer letra, né? A gente tem esse formato. É uma forma de leitura. Né? Vai na Arábia. O formato de leitura deles é outro. Não é só a língua. A forma de leitura deles é outra. Vai na China. A forma de escrita e de leitura deles é outra. Então, os países têm a sua forma. As etnias têm a sua forma de leitura. O nosso corpo também. Se a gente for pensar em nós, o que nós temos em comum na forma de leitura? O alfabeto. A partir do alfabeto, aí você faz texto, poesia, você faz música, você faz aula, você faz o que você quiser. Você está mudando a forma de expressão do alfabeto. Mas o alfabeto é o mesmo, não é? A célula faz a mesma coisa. Se o código genético for, se o código de armazenamento for em forma de DNA, você vai ter ali as estruturas armazenadas, e a gente vai mostrar algumas estruturas chaves aqui. Se for RNA, é outra. Se for proteína, é outra. Entenderam? Mas a informação genética é a mesma. O alfabeto genético é o mesmo. Vamos entender o que é esse alfabeto genético? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Então, bases genética da hereditariedade. Vamos relembrar a aula anterior, tá? Vamos ligando as câmeras aí, Juliana, Richard, Bruno. Então vamos lá. Prestem muita atenção, tá, gente? Isso aqui tem que fazer sentido para vocês, tá? O Bruce Alberts, né? O livro do Bruce Alberts, que é o livro dessa disciplina, o livro base de qualquer disciplina de biologia molecular, ele tem 3.500 páginas. Então não tentem decorar. Decorar é pior. Tá? Presta atenção, tenta entender. Se não entender, pede para repetir, faz pergunta, faz a anotação que vocês quiserem, tá bom? A gente volta quantas vezes for preciso até vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos a nossa célula, isso aqui a gente já viu lá em Biomol, certo? Nós vimos que dentro da célula nós temos uma estrutura chamada de núcleo. Dentro do núcleo, nós temos o nucleolo. O nucleolo é a região do núcleo que armazena os nossos cromossomos. Certo? Estão entendendo? Célula, núcleo, nucleolo, cromossomo. Tudo bem? Os cromossomos, lembra que eu falei o exemplo do pendrive? Nós temos um pendrive, é a nossa informação genética. Nós temos ali 200.000 músicas, ou no caso, 200.000 genes, que estão armazenados em diferentes pastas. Cada pasta do nosso pendrive, que seria o genoma, ou seria a informação genética, cada pasta desse pendrive, ela é o nosso cromossomo. Nós temos 46 pastas, ou 46 cromossomos. Tudo bem? Esses cromossomos são, na verdade, um conjunto de genes. É igual no pendrive, né? Uma pasta, se você abrir a pasta dentro do pendrive, você vai ter ali um monte de músicas
daquele gênero musical. É sertanejo. Modão. Você vai abrir lá, você vai ver sertanejo modão. Se for na outra pasta, ou se for no música popular brasileira, vai ter outro ritmo, outras músicas, outros genes. Entenderam? Então, cada cromossomo tem ali a sua informação genética específica. Nós temos 46 separados em 23 pares. E aí, olha como está lá o cromossomo. O cromossomo é daquela forma por causa disso aqui, ó. A forma de armazenamento, que é a forma que nós temos do DNA. Por isso que eu falo para vocês, o DNA, ele não é uma estrutura. O DNA, ele é uma forma de armazenamento. Ok? E olha aqui os cromossomos. Então, vamos entender aqui essa questão, né, dos cromossomos. O que um cromossomo falou para o outro? Ah, cromossomos felizes. Teve graça. Mas, enfim. Então, nós temos aqui 23 pares de cromossomos. Vocês estão percebendo uma coisa? Que os cromossomos, eles são iguais. Um com o outro, né? Lembra que nós temos 23 pares. São 46 cromossomos, 23 pares. Vocês estão percebendo que eles são iguais um com o outro? Os pareados? Ó, pega um aqui, ó. Tem um formato parecido. O 2 tem um formato parecido. Tem tamanhos parecidos. Não são idênticos, né? Mas eles são... Por isso que forma o xizinho, né? Porque eles são muito parecidos. Vocês estão vendo? Então, esses aqui nós chamamos de cromossomos homólogos, tá? Temos 46... Aqui tá errado, tá? Não são 46 pares. São 23 pares com 46 cromossomos no total. Então, vejam que 22 pares são iguais. Por isso que nós enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Só que tem um par ali que ele não tem nada a ver um com o outro. Vocês estão vendo qual que é? Qual que é? XY. Exatamente, o X e o Y. Vocês olharem bem aqui, ó, tá? O X tem um formato. O Y tem totalmente outro formato. Estão vendo? E aí, o que acontece? Esse é o par de cromossomo sexual. As mulheres têm 2X, o homem tem o XY. Se o cromossomo ele é um conjunto de informação genética e esses cromossomos eles são diferentes, é claro que aí as nossas características vão ser totalmente diferentes. Né? Totalmente diferentes. Por isso que homem e mulher, biologicamente, tem tantas diferenças sexuais. Porque o par de cromossomos sexuais ele é muito diferente um do outro. E aí as informações genéticas que cada um armazena, elas são ímpares. Tudo bem? E aqui não é só o órgão sexual, tá, gente? Não é só o órgão genital, a vagina ou o pênis. Tem muitas outras diferenças. Hormonais, de estrutura, de tamanho, de formato da voz, enfim, tem inúmeras diferenças entre os cromossomos sexuais. Certo? Tudo bem? Tranquilo, né? E olha que interessante. Nos cromossomos, lembra que eu falei? Na pasta do pendrive, você entra, você tem ali várias músicas, não é? Cada música daquele gênero. E nos cromossomos é a mesma coisa. Cada região do cromossomo, ele tem um gene específico. Cada região do cromossomo tem um gene específico. E aí você tem genes. E ali no cromossomo você tem genes que vão expressar no corpo de vocês uma característica específica. Cor dos olhos, tipo sanguíneo, a cor dos cabelos, crescimento, tamanho do nariz, suor, se a cera do ouvido de vocês vai ser líquida ou vai ser espessa. Tudo é uma expressão genética. É claro que nós temos a interação desse gene com o ambiente, chamado de fenótipo. Mas, basicamente, as características individuais de cada um, elas são genéticas. Então, sim. Tem diferenças? Tem diferenças.
mas não são tantas, entende? A expressão do gene, ela é essencial. Mas geneticamente você tem as suas principais características, né? Então, se você vai ter os olhos verdes ou azuis, se você vai ter o tipo sanguíneo A, B, AB ou O, se a cor dos seus cabelos vai ser com bastante ou com pouca melanina, né? Se você vai ter um crescimento acentuado ou não, enfim, entre outras variáveis, tá? O importante é vocês lembrarem que cada um desses aqui, que é uma característica, ele é um gene, tá? Ou, muitas vezes, mais características são do mesmo gene. Por exemplo, o gene que produz a melanina. Né? O gene liberado ali pelos melanócitos que produz a proteína, lembra? Gene, né? DNA, RNA, proteína. É o gene que produz a melanina, a proteína chamada de melanina, que dá proteção. É uma proteína que dá proteção contra os raios solares. E aí nós temos, por exemplo, na melanina, algumas características. A melanina dá a cor da pele, não dá? Além da proteção, a melanina dá a pigmentação da pele. A melanina está presente só na pele? Não. A melanina está presente na cor dos nossos olhos. Então, a melanina também dá a cor dos nossos olhos. Se nós expressarmos muita melanina no olho, nós teremos o olho mais escuro, mas também tem maior proteção. Se não expressarmos melanina no olho, teremos o olho com a cor mais clara, com menos proteção. Assim como a cor do cabelo. A cor do cabelo é outra questão também estimulada pela produção de melanina no couro cabeludo. Então veja que é um gene, tá? Um gene que produz um RNA, que produz uma proteína. E aí essa proteína ela vai ser expressa no corpo de diferentes formas. Quem tiver um gene que vai produzir mais melanina vai ter a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo mais escura. Quem produzir menos vai ter a cor da pele, do cabelo, dos olhos mais clara. Certo? Isso é uma lei padrão? Não. Não necessariamente expressar na pele significa expressar nos olhos, significa expressar no cabelo. E assim como expressar no cabelo não significa expressar na pele ou expressar nos olhos. Mas o gene é um só. É isso que eu quero mostrar para vocês. Entenderam? Sim? Tem um outro gene também que é interessante. É o gene da glândula sudorípara. É o gene que dá a função à glândula sudorípara. Esse é um gene, tá? Esse é um gene que... Perdão. Esse é um gene que ele aumenta ou reduz a sua produção de suor. Se você sua mais ou menos. Porque ele ativa a função das glândulas sudoríparas. Só que ele também, ele dá uma proteína que faz a espessura da cera de ouvido. Então, quanto mais você sua, quanto mais você sua, mais líquida é a cera do seu ouvido. Quanto menos você sua, menos líquida a cera do seu ouvido, mais espessa é a cera do ouvido. É o mesmo gene, então ele controla as duas funções. Louco, né? Então não é um gene que produz uma proteína que faz uma função. Não, o gene pode produzir uma proteína que faz várias funções no organismo. Um dia, na aula de mutação, eu vou falar para vocês de alguns genes de performance física. Tipo um X-Men mesmo. Aí é bem bacana a gente falar disso. Tá? Na hora que a gente foi falar de mutação genética. Mas, enfim. Então, os genes, eles vão ser um pedaço, um fragmento daquela informação genética contida no DNA. E ali vai produzir uma proteína, a proteína vai exercer a função. Tá? Todos nós temos todos esses genes? Sim, todos nós temos todos esses genes. Agora, a forma como esse gene é expressa é diferente. Entenderam? Esse gene, ele pode ser um alelo recessivo, pode ser um alelo dominante. Então, eu, por exemplo, André, professor André, recessivo,
Lembre-se que recessivo é aquele gene que faz um recesso, né? Ele não está em todas as gerações. E o dominante é aquele, se ele estiver lá, se o dominante estiver lá, o dominante vai exercer aquela expressão. No caso do sexual, o X é recessivo, o Y é dominante. Se o feto tiver o gene X, o cromossomo X e o outro cromossomo X, vai ser do sexo feminino, certo? Porque tem dois genes recessivos. Então, ele vai ser mulher. Tá? Ela vai ser mulher, na verdade, né? Se tiver um masculino, vai ser homem. Então, XX recessivo. XY masculino. Professor, mas não pode ser XY? Não. Né? Porque a fecundação é sempre de um homem com a mulher. E a mulher é sempre XX. Então, a mulher sempre vai passar um gene, o cromossomo X. Aí o homem pode passar o Y ou o X. Se passar o X, a filha vai ser mulher. Se passar o Y, o filho vai ser homem. Simples dessa forma. Recessivo dominante. Entenderam? Sim? Isso serve para qualquer característica, galera. Isso serve para qualquer característica. A cor do cabelo. Veja, os meus pais, tá? Os meus pais, eles têm o cabelo preto. O meu pai era negro. Tá? A minha mãe tem o cabelo preto. Eu nasci loiro. Professor, sua mãe pulou a cerca, hein? Talvez, não sei. Mas não é esse o caso, tá? O meu avô, pai da minha mãe, era loiro. Tá? E talvez o meu pai... talvez não, né? Com certeza, o meu pai, mesmo ele não tendo as características, ele era para essa informação da cor de cabelo, heterozigoto. Só que aí, a cor de cabelo clara, como eu disse para vocês, a falta de expressão de melanina na cor do cabelo, ela é recessiva. Você precisa ter os dois genes recessivos para ter a cor de cabelo clara. Se você tiver um dominante, você vai ter a cor de cabelo escura. Então, meu pai, mesmo sendo negro, mesmo tendo o cabelo preto, ele era heterozigoto para a cor de cabelo. E ele passou esse gene recessivo. E a minha mãe passou o recessivo dela. Então, mesmo os dois tendo cabelo preto, eu nasci com cabelo loiro. O meu irmão, não. O meu irmão nasceu com cabelo preto. Porque na hora da fecundação do meu irmão, ou o meu pai ou a minha mãe passaram um gene, pelo menos um, gene dominante. E aí a cor do cabelo do meu irmão nasceu preto. Entenderam? Então isso é genética, isso é cruzamento. Sim. Pode falar. Eu lembro que eu falei do olho do meu filho, que o pai dele é branco, eu negra, e ele nasceu, o pai com olho verde. E ele nasceu com olho verde e o outro é castanho escuro, como o meu. Nossa, que bacana! Ainda o professor falou que parece que o professor tem uma gata, né? Isso! Seu filho nasceu com heterocromia. Agora eu tô entendendo um pouco. Essa questão, Cinderela, ela é bem bacana, porque acho que foi na história do seu filho, né, que eu contei que a linhagem dos olhos, os olhos nós só temos duas linhagens. Ou é a verde ou é a azul. Nós só temos duas linhagens na cor dos olhos, ou a verde ou a azul. A azul, ela é totalmente recessiva. Então você tem que ter os dois genes da mãe e do pai recessivo para ter o olho azul. O olho verde também é recessivo. O olho verde também é recessivo. Só que a linhagem azul, a linhagem do olho azul, ela tem uma alta associação com a melanina. O verde não. Então, quem tem o gene recessivo do olho verde, muito provavelmente vai nascer com o olho verde. Pode ter uma associação com a melanina? Pode. Mas é mais incomum. Tá? A associação é mais fraca. O olho azul não. A associação com a melanina é mais forte. Então, se você nasce com a linhagem genética do olho azul, mas você tem uma produção de melanina,
né, com cabelo escuro, pele escura, a pessoa vai nascer com olho escuro. Agora, a pessoa que tem a pele escura, os negros, podem nascer, né, com a linhagem do olho verde. Porque não tem associação. E o seu filho fez os dois. O seu filho tem um olho que é verde, que não teve associação com a melanina, e teve um olho que também é verde, só que teve associação com a melanina. E aí ficou mais escuro. E aí ele tem um olho muito claro e um olho escuro. Sim, verdade. Muito bacana. Mutações. Mutações. Muito bacana. E aí nós temos vários genes, tá, gente, que predizem doenças também. Tá? Nós temos várias informações genéticas que predizem doença. Um gene chamado FTO, que predispõe à obesidade, uma mutação em algum esqueci o nome do gene agora, que é o caso da predisposição ao câncer de mama, o famoso caso da Angelina Jolie, que ela tinha uma mutação convencional na população que deixava ela com mais chance de ter câncer de mama. Ela foi lá, fez o mapeamento genético dela, encontrou que ela tinha essa mutação no gene dela, arrancou a mama para não ter chance de possuir câncer de mama no futuro. Aí ela arrancou a mama e colocou uma prótese. Então, existem N fatores. Genética é muito interessante em relação a isso. Só que o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Como nosso DNA é armazenado. Então aqui tem muita informação, prestem atenção. Vamos ligando as câmeras aí de novo, por favor. Só tá o Jorge com a câmera ligada. Então aqui nós temos muita informação, galera. Muita informação. A primeira delas. Olhem lá nas células, tá? Então, célula, núcleo, nucleolo, cromossomos, certo? 23 pares, 46 cromossomos. Aqui já tá batido para vocês, né? Todo mundo, ok. E aí quando você olha o cromossomo, se você dá o zoom em qualquer parte do cromossomo, a gente vai ver aquela porção do DNA, certo? Mas na verdade não é bem assim. Olha que interessante. Então, toda a região enrolada, tá? A fita que enrola o DNA, vocês nunca se perguntaram por que o DNA tem aquela fita? É uma fita que está ali presente. Essa fita, tá? A fita onde você armazena a informação genética, ela é chamada de cromatina, tá? E é ela que forma o cromossomo. Tá? Então você tem ali a cromatina. Olhem na imagem para vocês entenderem. Tá? Por isso que fica enroladinho assim, é por causa dessa estrutura chamada de cromatina. E ela fica condensada, né? É igual o intestino. O intestino nosso ele tem 5 metros, de 4 a 5 metros e meio de extensão. Você pega o intestino delgado seu, você consegue esticar ele, ele vai passar de 5 metros. Pô, como é que cabe dentro da nossa barriga? Dentro da nossa região abdominal? Porque ele está todo condensado. Você tem 5 metros, bem pequenininho. E vocês sabem disso, né? Se vocês estiverem fazendo alguma anotação, estiverem estudando alguma coisa, vocês vão jogar aquele papel fora. O que vocês vão fazer para jogar o papel fora? Antes de jogar o papel fora, o que vocês fazem? Amassa. Vocês amassam o papel. Por quê? Porque automaticamente vocês sabem que se você amassar o papel e jogar no lixo, vai caber mais papéis naquele lixo. Você não precisa ficar tirando lixo toda hora. Você condensa o papel. Olha que bonito, né? Você não amassa o papel, você condensa o papel. É assim. No cromossomo, como ele está armazenadinho, para não ocupar muito espaço, ele está em forma condensada. Tá? Condensada pela cromatina. Não só pela cromatina. Aqui a gente tem uma proteína que ajuda o DNA a ter a forma de DNA. Por isso que eu falo para vocês que o DNA é a forma de armazenamento. Ela é a forma de leitura para que a informação genética fique armazenada. Nós temos a cromatina e nós temos as
histonas, que é uma proteína. Não vou falar detalhadamente dela, tem muita coisa aqui, tem 4 tipos de histona, H1, H2, H3, H4, né? E cada tipo tem as suas isoformas alfa, beta e gama. Então, tem muita coisa aqui por trás. Mas o que vocês precisam entender é essa proteína. Tá? Porque uma coisa é a cromatina, outra coisa é a cromatina com as histonas, tá? Então, as histonas, elas que enrolam a cromatina. Por isso a cromatina fica enroladinha. São elas que deixam o DNA enroladinho, tá? Então é como se fosse uma bola de gato, né? Uma bola de... um rolo de lã, tá? Você tem ali um rolo de lã, só que você tem uma bola no meio. E aí ele tá toda enrolada. Por isso que fica condensadinho ali. Quando as histonas estão presentes naquela região, aquela região ela fica enrolada. Se a célula dá algum estímulo para a histona sair dali, aí o DNA se abre. E ali vai acontecer alguma coisa. Que é o que vocês estão vendo aqui no slide. Estão vendo? Ó, quando o DNA se abre, acontece isso aqui. Quando a histona sai, é isso aqui que acontece. O DNA ele vai se esticar. E a hora que ele se estica, ali vai acontecer alguma coisa. Então, olha aqui, tá? Então, ó, cromossomo, de baixo para cima, gente, ó, cromossomo. Tô vendo? O cromossomo tá aqui. Os espirais, aqui, ó, a cromatina, tá? A cromatina. Aqui, ó. Estão vendo? Toda a cromatina formando aqui os cromossomos. As cromatinas, elas são enroladas, tá? Elas são as fitas de DNA, elas são enroladas nas histonas. Estão vendo? Olha as histonas aqui redondinhas, ó. Toda enrolada, toda enrolada, toda enrolada. E aqui você tem dentro o DNA. A fita dupla hélice de DNA. Então é como se você tivesse uma corda naval. Protegida. Estão vendo? Então nós temos aqui, ó, agora de cima para baixo, né? DNA, DNA, a dupla hélice de DNA enrolada, né? Enrolada aqui dentro, na verdade, dentro da cromatina. A cromatina enrolada nas histonas, né? Formando aqui as fibras, né? Aqui então enrolada nas histonas. As cromatinas enroladas nas histonas formam a fibra, aqui uma fibra de nucleossomos, e aí isso aqui se condensa em forma de espiral, rodando, 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 até que você tem aqui uma forma de espiral que forma o cromossomo. E aqui você tem uma porrada de informação genética para fazer determinados genes. E aí em cada cromossomo você tem isso aqui acontecendo de uma forma bem específica. Tudo bem? Estranho, né? Muita coisa, né? Quando a gente acha que tá indo, vem mais informação. Bom, então, hoje é a primeira vez que a gente fala de cromatina. Vamos entender essa questão da cromatina. Então, a cromatina, ela nada mais é do que um conjunto de fios. Vocês vejam na imagem anterior. Conjunto de fios, cromatina. Associada às histonas, que são aquelas proteínas em que fazem o fio de lã, que no caso seria a cromatina, se enrolar. E a hora que forma toda essa estrutura da cromatina com as histonas, nós temos os cromossomos. Tudo bem? Só que nós temos duas formas da cromatina estar presente ali. Isso faz sentido se vocês pararem para pensar. São duas formas. A primeira é essa que a gente estudou. Quando a cromatina ela está enrolada nas histonas, certo? E o DNA está condensado ali. Tudo bem? Isso é o que a gente estudou, certo ou não?
Então, naquela forma, o DNA está armazenadinho, está quietinho lá, só armazenando a informação genética. E existe uma outra forma, que nem eu falei para vocês. Se a estona sai, a cromatina se estica. O DNA daquela região estica. Ali, nós temos o chamado DNA ativo, ou a chamada eucromatina. Porque ali vai acontecer, né, uma replicação, uma formação de RNA, vai acontecer alguma coisa ali. Entenderam? Então, quando a cromatina está enrolada nas estonas, o DNA está inativo. Chamada de heterocromatina. Por quê? É diferente. É cromatina e estona. Agora, quando a estona sai, a cromatina ela fica só cromatina. E ali fica lindo, né, para um DNA ser replicado, para o RNA ser formado, enfim, entre outros fatores. Tudo bem? Então, hétero significa diferente, né, porque você tem a estrutura da cromatina com a estrutura das estonas, enroladas. Eucromatina é só quando a cromatina está sem as estonas, ela está esticada, ela está pronta para ir para frente. O DNA está ativo. E aí, uma vez que o DNA está ativo, ele está pronto para viagem, né? Igual um arquivo qualquer é um arquivo que vai formar algum gene, por exemplo, tá? Então olha aqui, ó. Então nós temos aqui o DNA, tá? A fita de DNA. Aí já estamos falando do DNA ativo, tá? Da eucromatina. A hora que você vê, a hora que a estona sai, opa, DNA naquela região vai ficar ativo. E aí, você vem aqui com uma DNA polimerase, uma RNA polimerase que vai sintetizar isso aqui. E olha o que nós temos. Abrem-se as fitas de DNA. E ali a coisa anda para frente. O que a gente estudou até agora. Dogma central, por exemplo, da biologia molecular. Tudo bem? E aqui, Jorge, eu respondo a sua pergunta. O que é o alfabeto das nossas células? São as bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina, guanina e uracilo. Esse é o alfabeto. No DNA, nós temos as bases pareadas, certo? Adenina com timina, citosina com guanina. Adenina com timina, citosina com guanina. Certo? A com T, C com G. Sempre assim, ó. Podem ver, ó. AT, TA, GC, AT, CG, GC, GC, AT, TA, CG. Então, e assim vai sucessivamente. Esse é o formato de leitura do DNA. Tudo bem? Se tem cromatina, tem estonas, tem timina, é DNA. Armazenamento. E olha aqui a nossa base nitrogenada. Olha aqui a nossa base nitrogenada. O que é a nossa base nitrogenada? Aqui, ó. Olha que interessante. Base nitrogenada que eu falei para vocês é quem? Adenina, timina, citosina, guanina. Tá? Só um segundo, galera.
Bom, desculpa, galera, mas resfriado aqui tá complicado. Então, aqui agora, meus queridos. Olha aqui. Liguem as câmeras, por favor. Show. Olhem aqui. Então, esse é o segredo, tá? Tem que anotar isso aqui com um carinho muito grande. A gente vai mostrar algumas formas aqui diferentes, tá? Da menos didática que essa aqui para mais didática. Essa aqui é a estrutura, tá, do nosso DNA. Você tem a base nitrogenada, que no caso é a adenina, a timina, a citosina, a guanina, tá? O A, T, o C e o G. Você tem um açúcar chamado de ribose ou desoxirribose. Ou seja, é o RNA, quando a gente fala de ribose, ou o DNA, a desoxirribose. Sim, esses nucleotídeos, essas pentoses, elas são carboidratos. Vocês nunca pararam para pensar como que as nossas células têm, de onde elas tiram adenina, timina, citosina, guanina, de onde elas tiram nutriente para armazenar o DNA ou o RNA para replicar as células? É da comida. São dos nutrientes. Nossa célula, na natureza, nada se cria. Tudo se transforma. Então, quando a gente faz uma alimentação, a gente também está armazenando pentoses, né? Seja ela a ribose ou a desoxirribose. Então, esse é o formato de leitura do DNA e do RNA. Tá vendo, Jorge? Esse é o formato de leitura. Às vezes você tem uma adenina associada a uma desoxirribose. Aí é um DNA. Mas você pode ter uma adenina associada a uma ribose. Aí é o RNA. Ou você pode ter apenas a adenina, que é quando forma a proteína. Entenderam? Então, a forma DNA é a base nitrogenada associada ao açúcar. E o açúcar associado ao fosfato. Sempre tem que ter fosfato. Fosfato é a base. Carbono e fosfato, gente, são a base do nosso corpo. Entenderam? É isso aqui, ó. Esse é o esqueminha clássico de um DNA, tá? Você junta isso aqui e inverte com o outro, né? Então aí você tem a dupla hélice. A pentose, tá? No caso DNA ou RNA, a base nitrogenada, adenina, timina, citosina e guanina, ou adenina, timina, citosina, adenina, uracila, citosina e guanina, e o grupo fosfato. Sempre dessa forma. Pode tirar print, pode desenhar, pode fazer o que vocês quiserem. É sempre dessa forma. Essa é a forma da nossa informação genética. É assim que nós armazenamos cada parte do DNA que forma cada gene, que depois expressa cada proteína, que fazendo nós sermos como nós somos. Agora vocês podem perguntar, qual é a diferença de uma ribose para uma desoxirribose? Qual é a diferença no código de leitura de um DNA para um RNA? É isso aqui, ó. É isso aqui. Veja que os dois são açúcares, né? Os dois são pentoses, como nós chamamos. Açúcar de 5 partes, tá? Estão vendo? 5 partes aqui, ó. Tá? Uma pentose. O que acontece? A pentose comum, a pentose normal, é a ribose. Estão vendo aqui, ó? Que ela tem uma ligação com o OH? Ribose. Esse é o RNA.
Só que existe um outro formato de ribose, que é quando essa ribose ela perde um oxigênio. E se uma molécula perde um oxigênio, pode ser qualquer molécula que for no mundo. Se for uma molécula que perde oxigênio, ela está sofrendo uma desoxidação. Porque o oxigênio é a molécula de oxigenação. Se ela perde o oxigênio, ela está desoxidando. Então fica uma ribose desoxicada. Fica uma desoxirribose. Entenderam? Aí é a diferença entre DNA e RNA. É aqui. É aí. Tô vendo? É aí que mora a diferença. Eu falei que a aula não era simples hoje. É só esse oxigênio. Tá? Só esse oxigênio. Professor, explica novamente, por favor. Claro. Ó, então vamos lá. Vamos voltar aqui, tá? Então aqui nós temos aqui a nossa informação genética. Tudo bem? Se tem dupla fita, ela é dupla hélice, certo? Tem uma fita em cima e uma embaixo. As duas se complementam, certo? E nós chamamos de sense e antissense, que uma está indo no sentido para frente e a outra para trás. E aí elas se complementam, tá? Esse é o DNA. Mas o que é o DNA? O DNA é uma estrutura? Não, o DNA não é uma estrutura. O DNA ele é um código de leitura. Ele é um formato de leitura. Lembra da poesia do Jorge? O Jorge mandou uma poesia para mim no meu e-mail. Eu posso abrir essa poesia em PDF, eu posso abrir essa poesia em Word, eu posso abrir essa poesia em bloco de notas. É um texto. O texto, você tem várias formas de ler o texto. Do computador lê o texto. Então, a nossa informação genética ela também tem os seus códigos de leitura. O DNA é um código, é uma forma de armazenamento. É uma leitura que faz a nossa informação ficar armazenada nas nossas células, entendeu? Sim, professor. Então, aqui, tá? A forma de armazenar as nossas bases nitrogenadas. Estão vendo? Aqui as nossas bases nitrogenadas. Porém, essas bases elas só ficam armazenadas dessa forma? Estou esperando. Não. Qual é uma outra forma de armazenar as informações genéticas? Estou esperando. Não é enrolada, o professor fala, ou fechada, ativa ou inativa? Enrolada, armazenada é o DNA. Esse é o formato de leitura genética para armazenamento. Mas existem outros formatos de leitura do código genético. Se tem uma. O DNA é uma delas. Qual é a outra? RNA. O RNA. O RNA é uma outra forma de armazenamento do código genético. Aqui na imagem nós estamos vendo o DNA, certo? Dupla hélice, A com T, né? Essa estrutura aqui, ó, a base nitrogenada, né? O açúcar e o fosfato. Né? Então, é isso aqui, tá? Então, essa é a forma DNA.
Só que nós temos essa informação genética armazenada em outra forma. Não precisa ser só em DNA. Existe o RNA, que é a mesma estrutura. Você tem uma base nitrogenada, você tem uma pentose. Pentose porque tem 5 partes, tá vendo? Tem 5 pontas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então é uma pentose. E um fosfato. Fosfato é só para dar estabilidade aqui, tá? Para dar energia a essa base nitrogenada. Então, isso aqui, o nome disso tudo, dessas 3 estruturas, nós chamamos de nucleotídeo. Tá? Que é, né, a estrutura do nucleotídeo é que dá a formação. Então, aqui, ó, na base nitrogenada, o que são bases nitrogenadas? É aquelas 4, aquelas 5, melhor dizendo, né? Adenina, uracila, timina, citosina e guanina. Esses aqui, ó. Isso aqui, ó, são as bases nitrogenadas. Tá bom? Essas aqui. Só que elas sempre estão associadas a um açúcar. No caso do DNA, esse açúcar é o próprio DNA. O DNA é o açúcar. É a desoxirribose. E o fosfatinho aqui. Tá? Então, é essa forma aqui, ó. Tá? Base nitrogenada e fosfato. Isso vai ter em todas. A pentose também, só que a pentose muda. Se for um DNA, se for uma pentose desoxigenada, é um DNA. Se for uma pentose normal, é um RNA. Aqui, ó. Uma ribose e uma desoxirribose, porque perde um oxigênio. Então, é essa a estrutura de DNA à direita e RNA à esquerda. E aí fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Estrutura do DNA. Você tem a base aqui, ó. Tá vendo? As bases aqui, ó. Podendo ser adenina, timina, citosina, guanina. Essas bases aqui, ó. Tá vendo? As bases que tem uma exose só, tá? Tá vendo? Uma exose, 6 pontos aqui, nós chamamos de bases pirimidinas, que são a citosina e a timina. Olha a estrutura, tá vendo? Você não precisa decorar isso aqui, gente, é só para entender. Ó, a estrutura, uma só. E aí você tem as purinas, tá? Que tem 2 estruturas, ó. São essas aqui. Todas têm nitrogênio, vocês estão vendo? Não é comum ter nitrogênio. Não é comum, mas todas têm nitrogênio. Vocês estão vendo o nitrogênio? Por isso que elas chamam de bases nitrogenadas, porque elas têm nitrogênio na estrutura. E aí você só tem, ó, aí o DNA ou RNA é isso aqui, ó, uma se liga com a outra. Tá vendo, ó? Uma se liga com a outra. E aí você tem uma linha aqui, ó. Você tem uma linha aqui, 5 linhas, 3 linhas, um sentido e um sentido inverso. E aí vai fazendo a ligação formando o DNA. Ó, adenina se liga com timina. Isso que eu falo para vocês, ó. A com T. C com G. Né? Estão vendo? É uma ligação química. Ó. Olha aqui, ó. O açúcar é sempre presente. Sempre presente. Vocês estão percebendo que o açúcar está em formas contrárias, né? Por quê? Porque uma linha está indo para cima, a outra linha está indo para baixo. Então, os açúcares, as moléculas, elas estão em formato contrário. E aqui nós temos todo o DNA, gente. Toda a nossa informação genética é uma sequência disso aqui. É um código. Por isso é um código genético, uma informação genética. A diferença aqui no RNA, nós não temos a timina, nós temos a uracila. Não tem o T, tem o U. Então, se vocês encontrarem o U, é RNA. Enquanto o T é em DNA. Entenderam agora? Bastante coisa, né? Muito. Muita, professora.
Meu Deus. Reclamem com Deus. Eu só dou a disciplina. Mas sim, é bastante coisa. É que também não tem a prática disso, né, professor? Isso aí é teoria só, né? Assim, existe a prática, né? Se a gente tivesse lendo um sequenciamento genético, pegar, sei lá, o seu sangue, Cinderela, ou a sua saliva, e a gente colocasse numa máquina para descobrir o seu código genético. Imagina que legal, né? Fazer ali o seu sequenciamento genético inteiro. Fala, olha, a Cinderela, ela tem genes, ela tem mutações que fazem ela ser muito boa. Ou ela tem mutações que vão fazer ela ter alguma doença no futuro, né? Então, informação genética é importante. Pela informação genética aqui da Cinderela, ela absorve muito bem carboidratos, mas ela não absorve bem lactose. Ela não forma muito bem a enzima lactase. Então, informação genética. Só que fazer isso é muito caro. Se eu não me engano, no Brasil existem 2 máquinas de sequenciamento de última geração, né, que nós chamamos de NGS. Nucleotide Generation Sequence. Então, sequenciamento de última geração. Não, New Generation Sequence, né? Então, não tem a possibilidade de a gente fazer uma prática. Mas é o futuro. Isso aqui é o futuro, gente. Na verdade, não é nem futuro, é o presente já. Existem exames laboratoriais que fazem isso aqui. Mas se vocês tiverem Unimed, por exemplo, a Unimed faz sequenciamento genético. Com o tempo piora. Posso pedir para sair? Oi? Não entendi, Jorge. Seria interessante se você pode tirar cada gene defeituoso e montar para deixar, pra aperfeiçoar, né? Esse foi o Prêmio Nobel de 2020. O Prêmio Nobel de 2020 é exatamente isso. A forma como descobriram fazer o que o Jorge está falando. Olha, Jorge, se você tivesse essa ideia antes, você teria ganhado o Prêmio Nobel, pô. Seria o primeiro do Brasil. Olha. Deixa eu ver ano que vem. Essa técnica, inclusive, Jorge, ela foi descoberta estudando bactérias, mecanismos de defesa de bactérias. Joga no Google depois, tá? Que você vai entender isso aí. Joga lá, edição genética. CRISPR-Cas9. É o Nobel. Emanuele Charpentier, né, e Jessica Doudna são as 2 pesquisadoras que descobriram a CRISPR e ganharam o Prêmio Nobel agora em 2020. E a partir disso a gente consegue fazer edição genética. É claro, isso ainda está engatinhando, né? Acabou de ser descoberto, né? Não tem 10 anos aí a CRISPR-Cas9. Então, demora-se 30, 40 anos até, mas com certeza isso aí, a hora que vocês estiverem na prática de vocês, no auge da carreira de vocês, isso aí é o que vai ser o boom da ciência. Pode ter certeza absoluta. Tá? Chama CRISPR, tá? CRISPR sem o CRISPR. 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 E aí, Cas9, né? Espaço ou hífen, Cas, CAS 9. Cas9. CRISPR-Cas9. Esse aí é o último prêmio Nobel. Então, é justamente esse ponto de edição genética. É bem bacana. Então, gente, só para a gente entender aqui, finalizar, né? Olha a diferença entre DNA e RNA. Vamos falar as diferenças aqui. Olha lá. Então, DNA. O que muda? A primeira coisa que muda de um DNA para o RNA? A pentose. O açúcar. O açúcar do RNA é a ribose. O açúcar do DNA é a ribose sem oxigênio. Então, é uma desoxirribose. Por isso, o nome DNA. Tudo bem?
bases púricas, que são aquelas que eu mostrei para vocês que tem... são aquelas que eu mostrei para vocês que tem... Ó, aqui, ó. Tá? Essas aqui, tá vendo? Ó? Tá? Então, nós temos aqui as bases púricas, ó. Tá vendo que tem duas estruturas. Sempre nas duas, adenina e guanina. O que muda são as bases pirimídicas, tá? Ou pirimidinas. Que aqui, no caso, no DNA nós temos o T, que é a timina, e no RNA nós temos o U, que é a uracila. Então, é só essa base que muda. Estruturas. Aqui eu vou mandar um meme lá no grupinho de vocês, tá? Vou mandar lá depois. Que é em relação à estrutura. Sempre que vocês verem duas fitas, uma sense e outra anti-sense, né? Uma indo para cima, outra indo para baixo. Sempre que vocês verem uma espiral, uma dupla hélice, DNA. Porque o RNA ele só tem uma fita. O RNA não tem duas fitas. É só uma. Então, essa é a principal mudança estrutural. A partir da próxima aula, nós vamos começar a ver essas enzimas, tá? Mas lembrem-se que o termo ASE significa, é um nome de proteína. ASE sempre é uma proteína. ASE e INA, né? Sempre são proteínas. Na verdade, INA é aminoácido, né? Então, aí os aminoácidos vão produzir determinada proteína. Então, nós temos a enzima que quebra o DNA ou RNA. Imaginem se o DNA não está funcionando direito, né? Você está tomando sol lá na praia, sexta-feira agora, amanhã, desce para Maresias, chega lá em Maresias, está tomando aquele solzinho, está tomando uma caipirinha, comendo uma porçãozinha de tilápia frita. Oh, delícia, hein? Sentadinha na areia do mar, né? Na areia da praia ali, bonitinho. Só que o sol tá batendo. É bom, hein? Só que o sol tá rachando lá. E o sol tem o quê? O sol tem raios ultravioletas. E qual é o problema disso? Que os raios ultravioletas, eles são tóxicos à célula humana. Porque eles podem alterar a estrutura do DNA. E aí o que acontece? O sol, com os raios ultravioletas, vai na sua pele, altera a estrutura do DNA da sua pele. Aí a sua célula vê isso e fala, opa, essa célula aqui ela não está funcionando direito. Está fazendo merda. Não está funcionando bem. Aí vem essas enzimas hidrolíticas, tá? Que eu costumo chamar de RH das células. Aí não está funcionando bem? Não está trabalhando direito? Ó. Manda embora. Manda embora. Está demitido. Aí o que acontece? Degrada aquela célula. Degrada o DNA ou o RNA daquela célula. E se a célula continuar não funcionando bem, aí mata a célula. A célula morre. Chamado de apoptose. Né? Então, essas enzimas hidrolíticas... E aí, vamos lá. No exemplo, né? Você está tomando sol, tal. O sol tá ali rachando na cabeça. Está alterando a estrutura do DNA das suas células epiteliais. E aí, o que acontece? A alteração das células faz as células perderem, né? Tiveram mutações ali na sua estrutura de DNA e RNA. Aí a célula morre. Né? O corpo mata aquela célula justamente para ela não ficar reproduzindo coisa errada, porque senão é o que nós chamamos de câncer. Né? E aí a sua célula morre. Só que a hora que a sua célula morre, o corpo entende que tem que produzir mais células para repor aquelas células. E aí o que acontece? A pele começa a descascar, porque as células mortas começam a sair e as células novas começam a repor. Então, quando a gente toma muito sol e a gente começa a descascar a pele, é todo esse processo que acontece. Legal. Então, vejam aqui, tá, que as enzimas que degradam o DNA ou o RNA quando elas não estão funcionando bem, né, é o que nós chamamos de nucleases, tá?
No caso do DNA, desoxirribonuclease. No caso do RNA, a ribonuclease. Tá? Que é o que nós vimos lá no vídeo. Nós vimos as nucleases. E nós vimos as que formam o DNA e o RNA. O DNA ele tem que vir de algum lugar. O RNA também tem que vir de algum lugar. É o que a gente viu no vídeo. Tá? Lembra lá no DNA, a RNA, a polimerase ali, sintetizando um RNA. Então, aquilo ali tem que vir de algum lugar. Não é só degradar, tem que produzir também. Então, essas são as origens. A gente vai ver na próxima partida, na próxima aula, esses dois processos. Tá? Então, transcrição a gente já viu, né? Quando o DNA ele se abre e aí um RNA é produzido a partir dele. É o que nós chamamos de transcrição. Você pega o código e transcreve em outro formato, no caso do RNA. Só que também existe quando um DNA se abre para produzir um outro DNA, quando as células vão se reproduzir, por exemplo. É um processo que você está replicando aquele código genético. Por isso chama-se de replicação. E lembrem-se, para a gente finalizar isso aqui, cada forma tem uma função. O formato DNA, que é o que eu falo para vocês desde a primeira aula, o formato DNA tem a função de armazenar a informação genética. O formato de leitura de RNA, não. Esse tem a função de produzir, de sintetizar proteínas. Então, muda a forma de leitura, muda a função. Cada um tem a sua função específica. Tudo bem? Sim. Então, essas são as diferenças entre DNA e RNA. Mas exons, introns e códons nós vemos na próxima aula. Tá bom? Por hoje é só. Acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa. Professor,